Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Começando agora mais um programa Escola Bíblica Dominical. Nós já queremos agradecer a Deus pela sua vida e também de sua família, por sua audiência, sua companhia, sempre aqui neste programa abençoador. Hoje nós iremos estudar a lição de número 7, Estevão, um mártir avivado. Portanto, hoje nós estudaremos a pessoa de Estevão. Iremos extrair, obviamente, lições preciosas a partir do ministério avivado de Estevão. Vamos para o texto áureo, a verdade prática e também a leitura bíblica em classe desta lição de número 7. Lição de número 7 que será estudada no dia 12 de fevereiro, nas nossas escolas bíblicas dominicais, presencialmente. Lição 7, Estevão, um mártir avivado. O texto áureo diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. Verdade prática: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos 8 ao 10 e também capítulo de número 7, dos versos 54 até os 60. Vamos ao capítulo de número 6, a partir do verso 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Atos capítulo 7, versos de número 54 a seguir. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Vamos também para os objetivos da nossa lição de número 7 hoje. O primeiro grande objetivo é apresentar a vida de Estevão, destacando primeiramente e obviamente o seu testemunho pessoal. Depois nós iremos mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição, inclusive diante da morte. E no terceiro tópico nós iremos conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo, um avivamento no sofrimento. Muito bem, nós vamos para os subtópicos deste primeiro tópico que iremos analisar: a vida e o testemunho de Estevão. 3 subtópicos nós iremos trabalhar agora neste primeiro bloco do programa, onde nós iremos ver Estevão usado por Deus. Teremos ainda uma percepção
da oposição covarde que Estevão sofreu, né? Uma covarde oposição pelos judeus das sinagogas que estão descritas aqui. E, por fim, veremos a fúria dos acusadores. Esta é a preciosa lição que passaremos a analisar a partir de agora. Muito bem, nós queremos já apresentar os nossos comentaristas que hoje foram selecionados por Deus para estarem aqui nos ajudando e cooperando com este programa. Aqui eu recebo o pastor Lucileno Cavalcante e também o pastor Elias Gomes. Pastor Elias, mais uma vez, meu amado, a paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindo para nós aqui estudarmos esta lição preciosa. Senhor, pastor Epaminondas, a satisfação é toda nossa, pastor Leno e todos os demais irmãos. Nós acreditamos que esta lição ela contribuirá significativamente para a nossa vida espiritual e para a vida de todos quanto assim quiserem do outro lado da tela. Pastor Leno, Paz do Senhor, meu amado, seja mais uma vez bem-vindo a este programa. Paz do Senhor, pastor Epaminondas, pastor Elias, é também assim uma grande alegria poder estar aqui, né, estudarmos esta lição tão preciosa, né, para a nossa edificação e também para o nosso despertamento. Muito bem. Ainda hoje, milhares de cristãos por todo o mundo são perseguidos por conta da sua fé em Jesus. Aproximadamente, segundo as agências missionárias, cerca de 360 milhões de cristãos sofrem perseguições diariamente, são martirizados. E na lição de hoje nós iremos aprender que diante da perseguição, diante do martírio, um crente cheio do Espírito Santo e, portanto, avivado, pode resistir a todas estas investidas contra o servo fiel de Deus. Iremos aprender com a vida de Estevão, que foi um dos primeiros ali chamados para compor o diaconato em Atos capítulo de número 6, que ele, cheio do Espírito, cheio de poder e de sabedoria, realizara também uma obra extraordinária como evangelista. Neste primeiro bloco, nós iremos estudar sobre estes aspectos da vida pessoal de Estevão. Iremos analisar e perceber como que Estevão foi tremendamente usado pelo Senhor para fazer a obra pela qual ele foi chamado a fazer. Já neste primeiro tópico, nós iremos conversar um pouco sobre a identidade de Estevão. Quem foi Estevão e este homem usado por Deus? E aqui eu quero já começar conversando com o pastor Leno. Pastor Leno, neste primeiro tópico aqui nós temos Estevão usado por Deus. Estevão, ele foi chamado inicialmente em Atos capítulo 6 para compor ali os primeiros diáconos. E depois disto você percebe um Estevão sendo usado pelo Senhor, fazendo também a obra de um evangelista. Estevão foi de fato um homem usado por Deus. Com certeza, pastor Epaminondas, pastor Elias, esse testemunho da vida de Estevão, desse personagem assim tão usado pelo Senhor, conforme nós vemos aqui nos capítulos 6 e 7 do livro de Atos, quando a igreja ela começa a se expandir ali em Jerusalém, a igreja começa a crescer, muitos e milhares de pessoas creem no Evangelho, e daí começam então a surgir as necessidades de organização da igreja. Então os apóstolos, como forma de melhor organizar os trabalhos, de servir ao povo, especialmente as viúvas, então decidem separar estes homens para que pudessem servir como diáconos para atuar no serviço da igreja. Porém, é interessante que os apóstolos eles elegem um rol de características que esses homens, que esses obreiros deveriam ter, e do qual
seriam os critérios pelo qual seriam eles separados e escolhidos para servir como diáconos. E lá no livro de Atos, no capítulo 6, no versículo 3, ele nos diz que seriam homens, varões de boa reputação, né? Seria cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então, esses eram os critérios. E então, o livro de Atos, Lucas, ele nos revela, nos traz a lista desses que foram escolhidos, entre eles o irmão Estevão. E Lucas, ele coloca Estevão no início dessa relação, dessa lista. E isto tem também um significado histórico, né, da importância e da relevância de Estevão, né, para a igreja ali em Jerusalém. É interessante que Estevão, ele não se restringe a atuar nesse trabalho de serviço às viúvas ali, para o trabalho assistencial, mas vai além disso porque o Espírito do Senhor estava capacitando. Interessante que ali no livro de Atos, uma palavra predomina quando vai se referir a Estevão, é cheio, né? E nós vemos que por 2 vezes Estevão é citado como alguém cheio do Espírito Santo. Estevão ele é citado também como alguém cheio de sabedoria. Por 2 vezes é dito que ele é cheio de fé e também é dito que ele é cheio de poder. Então, isso nos revela o quanto Deus estava separando aquele homem para usá-lo nesse momento inicial da igreja e que impactou de forma tremenda o início da igreja ali em Jerusalém. Estevão foi esse marco que Deus separou para que, através da sua vida, ele fosse um exemplo para todos aqueles que estavam ali no início da caminhada da igreja ali em Jerusalém. Perfeito. Pastor Elias, diante da vida de Estevão, sendo usado pelo Senhor, fazendo prodígios, realizando atos e coisas extraordinárias, grandes sinais ele fazia diante do Senhor, surgiram então as perseguições. Levantaram-se então os da sinagoga, que aqui no versículo de número 9 do capítulo 6, nos parece que é um grupo de judeus pertencentes a 5 sinagogas ou um grupo de pessoas, de judeus, que pertenciam a uma única sinagoga. O fato é que esses judeus se levantaram terrivelmente, ferozmente, contra Estevão. E nós percebemos que os inimigos da igreja, eles demonstraram métodos escusos, né, e desonestos para perseguir ali Estevão, mostrando, né, pastor Leno, pastor Elias, o cartão de visita de como seria dali para frente a perseguição contra a igreja. O que fica aqui para nós, a lição, somente um crente avivado, cheio do Espírito Santo, pode subsistir, né, diante de uma perseguição tão ferrenha e com métodos tão levianos que foram utilizados. Com certeza, pastor Epaminondas. E isso, na verdade, diante de todas essas características, esses adjetivos, essa graça, esse poder, essa capacidade do céu, esse ser cheio do Espírito para operar sinais, prodígios, maravilha que Estevão operava pelo poder do Espírito, ele também vale ressaltar que ele era cheio de sabedoria. E no versículo de número 9 aqui, diz que ele disputava, era uma espécie de discussão. Há quem diga que Estevão era uma espécie de apologeta, alguém que utiliza-se da erudição, digamos que teológica, para fazer uma exposição contundente, precisa, daquelas ideias que ele defendia. Portanto, ele era um árduo, um intensivo, digamos, um intenso defensor do Evangelho, assim como o apóstolo Paulo se apresenta lá em Filipenses capítulo 1, dizendo que há aqueles que se apresentam na defesa do
evangelho de Cristo. Portanto, o diácono Estevão, ele tinha ideias e tinha princípios muito bem consolidados, claro, na direção do espírito de sabedoria, que era o Espírito de Deus sobre a vida dele. Eu creio até que, assim como o Espírito de sabedoria estava sobre Josué, o sucessor de Moisés, lá de Deuteronômio 34, verso 9, como a gente percebe, o mesmo Espírito que estava sobre Daniel, é o mesmo Espírito que está aqui sobre a vida de Estevão, de modo, pastor Epaminondas, que os judeus, apesar de conhecedores da lei, apesar de homens e mulheres que entendiam com muita precisão daquilo que se discutia ali, daquilo que estava na baila teológica, digamos, entre eles, mas eles não resistiam e não podiam, ao versículo de número 10 de Atos capítulo 6, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava, ou seja, eles não podiam retrucar, eles não tinham um contra-argumento, na verdade, ele não tinha uma argumentação, digamos que consistente para retrucar aquilo que Estevão expunha naquele momento. Portanto, diante disso, quando acaba a capacidade de diálogo, acaba a capacidade de exposição verbal, aí vem a violência física. Então, eles se utilizaram de meios escusos, como o senhor mesmo já falou, de mecanismos desonestos, subornando testemunhas falsas para que mentissem, né? Ou dissessem que ele estava, digamos que, levantando ensinamentos errôneos, contrário aos ensinamentos de Moisés, aos ensinamentos da lei, a tudo aquilo que os judeus, inclusive o próprio Sinédrio, se orientava e se baseava. Então, isso seria uma grande afronta para o próprio Sinédrio, que era o corpo de juízes que, no caso, eles julgariam a questão nesse momento. Então, o versículo de número 10 nos diz isso, que eles, então, versículo de número 11, então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés, ou contra a lei, e contra Deus, e atiçaram o povo, e anciãos e os escribas, investindo contra Estevão, o agarraram, ou seja, forçadamente levaram ao sinédrio, e aí expuseram-lhe diante daquelas autoridades, para levar-lhe ao ponto mais baixo, digamos que moral possível, aos olhos dele. Claro que aos olhos de Deus, Estevão estava absolutamente aprovável. Agora, pastor Leno, ainda dentro dessa temática aqui, né, da covarde oposição que se levantou contra Estevão, nós percebemos que os judeus, acusaram Estevão de blasfemar contra Moisés. Este foi o crime, né, de Estevão na ótica, na percepção dos judeus. Na verdade, com testemunhas compradas. Muito parecido com o que fizeram com Jesus. Mas o que aconteceu na sequência foi que eles viram o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Diante de acusadores, né, pastor Elias, pastor Leno, diante de uma situação afrontosa, nos parece que um crente cheio do Espírito Santo, somente o poder do Espírito Santo, pode manter alguém tão sereno ao ponto de o rosto de Estevão, diante dos acusadores, parecer um anjo. Verdade, pastor Epaminondas. É um momento assim intenso, difícil para Estevão, porém ele ali cheio da presença e da glória de Deus. Estevão, ele não recua diante das acusações, ele enfrenta as acusações e quando ele passa a expor as suas razões dentro da unção do Espírito Santo, acontece algo extraordinário, né? Ele passa a refletir a glória de Deus, né? E somente alguém avivado, cheio do Espírito Santo, porque isso não vem de nós mesmos, isso não é do próprio ser humano, não era do próprio Estevão, mas era o Senhor manifestando ali a sua presença, de que Estevão, interessante que ali no relato de Atos, não mostra nenhum outro companheiro cristão ao lado de Estevão,
Nós não vemos outro apóstolo, nós não vemos outro diácono ali ao lado de Estevão, mas nós vemos a presença de Deus refletindo na vida de Estevão. Que maravilha! Nós estamos chegando ao final deste primeiro bloco. Aprendemos aqui que Estevão manteve-se firme, né, com o seu testemunho de fé, seu testemunho cristão, mesmo diante da fúria dos seus acusadores, mesmo diante de falsos testemunhos, mesmo diante de pessoas que foram compradas para falar em oposição contrária àquilo que Estevão estava anunciando, que era pregar o Senhor Jesus ressurreto. Mesmo diante de tudo isso, aprendemos neste primeiro bloco que Estevão permaneceu, manteve-se firme na fé. Nós queremos fazer um breve intervalo comercial, voltaremos daqui a pouquinho, para nós já falarmos sobre o segundo tópico dessa lição, que está imperdível. Nós falaremos sobre a preciosa morte de Estevão. Vamos verificar que mesmo após a morte deste servo de Deus, o Senhor usou esta circunstância para promover um grande e poderoso avivamento em Jerusalém. Portanto, fique aí, não saia. Nós voltaremos já já. Olá, nós já estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando hoje a lição de número 7. Estevão, um mártir avivado. Nós, no primeiro bloco, já tivemos uma visão panorâmica de quem foi Estevão, do seu chamado e de como ele, cheio do Espírito Santo, enfrentou os seus acusadores, e inclusive com falsas acusações. Agora, nós iremos estudar o segundo tópico desta preciosa lição, que tem como tema a preciosa morte de Estevão. Vamos para os tópicos, os slides que mostram os subtópicos deste segundo tópico. O primeiro subtópico, nós iremos verificar Estevão cheio do Espírito Santo, e esta expressão ela ganha relevo em Atos dos Apóstolos, especialmente se referindo a Estevão. Nós vamos, mais uma vez, analisar a violência com que os acusadores, né, atuaram contra Estevão, inclusive dando destaque a um jovem chamado Saulo, que estava ali. E, por fim, o perdão no martírio. Este é um terceiro subtópico que nós queremos trazer contornos e destaques neste programa. Que maravilha! Pastor Elias Gomes, vamos aqui falar sobre Estevão cheio do Espírito Santo. O pastor Leno, no bloco anterior, deu destaque que em Atos capítulo 6, né, pastor Leno, quando os 7 diáconos são chamados, o nome de Estevão, apesar de aparecer, além de aparecer primeiro, ainda diz homem cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo, também cheio de fé. E aqui, pastor Elias, o Estevão, diante dos seus acusadores, sendo apedrejado, ele teve uma visão da glória de Deus. Com certeza, pastor Epaminondas. Aos olhos humanos, o subtítulo aqui, ou melhor, o segundo título aqui da nossa lição de hoje, até parece um paradoxo, porque falar em morte preciosa ou preciosa morte... Nos lembra do Salmo 116, versículo 15, né? Exatamente. E a morte dos santos é preciosa aos olhos do Senhor, mas é exatamente por isso. É a forma como a pessoa morre, ou muito mais, de quem morre, como ele está. Aos olhos do Senhor pode ser algo precioso, que na verdade não é uma morte, é uma passagem da morte, na verdade, para a vida verdadeira. É o que de fato estava acontecendo aqui com Estevão. Pois bem, Estevão, diante dos sinais realizados, diante das maravilhas operadas aos olhos de todos aqueles que ali estavam em Jerusalém,
nós vemos que isso gerou uma indignação, gerou uma fúria, gerou uma raiva terrível de todos aqueles que estavam ali levianamente acusando Estevão de se levantar contra a lei de Moisés. E nós vemos que 4 coisas, pelo menos sobrenaturais, aconteceram, pastor Epaminondas, pastor Leno, entre as quais nós vemos a primeira aqui, que foi o rosto, o próprio rosto de Estevão brilhar diante daqueles que estavam lhe acusando e diante do próprio Sinédrio. Então, imagine que isso não era uma manifestação de procedência humana, não foi uma invenção, não foi um querer propriamente de Estevão, foi o próprio Deus se manifestando na vida dele ali para dar-se uma espécie de chancela, de confirmação de que eu estou aqui, eu estou na vida dele, porque se percebe que as características, os adjetivos aqui, digamos que espirituais, morais e ministeriais que caracterizam a vida de Estevão aqui, vai além daqueles pré-requisitos que já foi citado, né? Inicialmente lá em Atos capítulo 6, versículo 3, deveria ser cheio do Espírito, de boa reputação e de sabedoria. E aí, Estevão aqui, além do mais, ele opera sinais, ele é cheio de graça, ele é cheio de fé. Então, isso gerou um incômodo terrível. E aí é no versículo de número 55 que nós vemos essa primeira ação sobrenatural. É o próprio Deus entrando em cena ali, através dessas manifestações, demonstrando a sua presença com Estevão. No versículo de número 55 de Atos 7, diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então aqui nós já vemos a segunda sobrenaturalidade, digamos que o primeiro foi essa manifestação do brilho no rosto de Estevão, como que um rosto de um anjo. A segunda foi que o próprio Estevão viu a glória de Deus. Imagine o quanto isso tenha insultado todos aqueles que estão ali e tenham imaginado, você só deve estar brincando com a gente aqui, dizendo que está vendo a glória de Deus. E, de fato, o Estevão estava vendo e contemplando o céu pelo lado de dentro, que é algo, uma experiência absolutamente fenomenal. E nós vemos que esse brilho aqui é uma espécie assim de, ou melhor, essa insistência, mesmo diante dessa afronta, diante dessa perseguição, diante de ter sido levado para o Sinédrio, ele não recua, ele não retrocede em nenhum momento, ele está firme, ele está ali com o propósito dele de pé mesmo, defendendo a ideia, a defesa, fazendo a defesa do Evangelho e a defesa da fé, como nos diz Judas, lá no Evangelho, na carta a Judas, né, antes de Apocalipse, e nós vemos ali a contundência, a permanência do quanto ele está com uma firmeza naquilo que ele crê, naquilo que ele acredita. E me veio à mente, pastor Epaminondas, pastor Leno, semelhante a isso, o apóstolo Paulo, quando está no final da sua terceira viagem missionária, passando em Cesareia, no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, chega ali um profeta por nome Ágabo e pega a cinta dele e se amarra todinho, porque Paulo está querendo ir para Jerusalém, e ele diz: assim diz o Espírito de Deus, desta maneira farão com o dono desta cinta quando chegar em Jerusalém. E o povo fica todo mundo apavorado e chorando, e roga a Paulo para que não vá a Jerusalém. Ele diz: por que vocês estão chorando? Vocês estão me entristecendo. Olha só, o que aos olhos humanos parece o contrário. Vocês estão me entristecendo, dizendo para eu não ir. Eu estou pronto até a morrer, quanto mais somente a ser perseguido ou ser amarrado, imobilizado pela causa do Evangelho. Da mesma forma, o fato de Estevão não recuar diante dessas agruras, diante dessas perseguições ferrenhas e terríveis, era o fato de ele ser cheio do Espírito Santo e da convicção do Senhor. Uma outra análise que nós poderíamos fazer, pastor Elias, pastor Leno, é que essa preciosa morte de Estevão, ela indica que essa morte trouxe benefícios. Veja o quão paradoxal e o quão, às vezes, à mente de alguns, isso pode trazer alguma
alguma confusão. Como pode? Mas observe que Deus usou o martírio de Estevão, e é por isso que aqui nós temos o protomártir, né? O primeiro mártir da igreja cristã, Estevão. Pastor Leno, a partir da morte de Estevão, nós temos os pregadores de Jerusalém, da igreja primitiva, sendo espalhados pelo mundo. Ou seja, Deus lança mão dessa morte, que é preciosa, e através desta morte, frutos deram, né? Nós temos uma grande evangelização em massa acontecendo, porque a grande perseguição da igreja começou com a morte de Estevão. É verdade, pastor Epaminondas, e nós temos que entender também que Estevão era alguém de grande relevância na igreja em Jerusalém. Ele era muito querido pela igreja em Jerusalém, tanto que quando é retirado o corpo de Estevão para ser sepultado, os irmãos choram, há um pranteamento pela morte de Estevão. Então aquilo impactou de tal forma a igreja, né, que foi tomado esse exemplo de Estevão como esse primeiro mártir. E eu creio que Deus ele proveu todas as coisas para que isso acontecesse, para que Estevão estivesse firme, enfrentando tudo isso que ele passou, para que esses irmãos que posteriormente foram também perseguidos pudessem resistir, não por sua própria força, volto a dizer, mas pelo poder do Espírito Santo que estava sendo derramado na igreja em Jerusalém. Tal forma que eles foram espalhados, né, pelos diversos cantos do mundo, mas onde passavam, iam falando a respeito de Jesus. Perfeito. Agora, pastor Leno, outra questão que o senhor colocou e eu achei muito interessante. Estevão, de fato, ele era muito querido pela igreja e nos parece que também muito querido na terra e no céu, porque Jesus estava em pé para recebê-lo. Que coisa gloriosa. Pastor Leno, há um personagem aqui em Atos capítulo 7, 58, que aparece despretensiosamente, né? Um jovem chamado Saulo, mas que este jovem chamado Saulo tornou-se o maior bandeirante da fé. Mas aqui ele é o perseguidor. Fale sobre este momento para nós, por favor. Então, meu pastor, nós vemos aqui que nesse momento em que Estevão ele é conduzido, ele é arrancado para fora, e ali ele passa a ser apedrejado, é arrancada a sua roupa, e diz o versículo de número 58 de Atos 7, que expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Neste momento, Saulo, ele ainda jovem, como faz aqui a referência de Lucas, mas ele já era um árduo perseguidor da igreja. Em Atos, no capítulo 8, no versículo 3, diz que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Porém, mesmo Paulo ele, dando continuidade à sua saga de perseguição contra a igreja, mas aquele momento, essa experiência que ele teve de presenciar aquele homem de fé, de poder e cheio do Espírito Santo, de não recuar, como disse pastor Elias, de prevalecer diante dos seus acusadores. Aquilo marcou a vida do apóstolo Paulo. Quando depois que ele teve o encontro com Jesus a caminho de Damasco e teve a sua vida mudada e passou de ser perseguidor para ser perseguido, então nós vemos no ministério de Paulo ali ele passando por momentos também parecidos de perseguição, de apedrejamento, mas também eu acredito que naqueles momentos ele se lembrava dessa experiência que ele passou. Muito bem. Outro subtópico que nós queremos dar contorno e destaque
aqui é sobre o perdão no martírio. E aqui eu quero iniciar essa discussão. Eu quero iniciar com o pastor Elias, mas também quero ouvir o pastor Leno sobre este tópico, que eu achei ele bastante interessante, a nós trabalharmos bem ele. Porque o que me parece, e fica muito claro aqui, é que ódio, vingança não combina com uma vida cheia do Espírito Santo. Portanto, é impossível um crente cheio do Espírito Santo nutrir ódio, ainda que pelo seu inimigo. Fica muito claro que Estevão, mesmo pastor Leno, pastor Elias, diante dos seus acusadores, acusações falsas, diante de pedradas, literalmente, né, diante de todo escárnio, de vitupério, de humilhação em praça pública, Estevão, ele não profere de modo algum qualquer palavra ou mesmo nutre sentimento de ódio ou de vingança. Eu quero ler Atos capítulo 7, versículo de número 59 e 60, na versão Almeida, revista e corrigida. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Pastor Elias, como é possível, pastor Leno, como é possível uma pessoa, um ser humano, diante desta situação, perdoar? Pois bem, pastor. Aqui é uma ação, digamos assim, é um ato sobrenatural. Eu digo sempre assim que só sabe perdoar de verdade quem entende a sobrenaturalidade do perdão de Deus para com a sua própria vida. Perdoar aqui é aniquilar uma dívida ou anistiar alguém de uma pena que ele deveria pagar por um agravo cometido. Então, essa pessoa aqui, se nós formos olhar do ponto de vista humano, Estevão tem todas as razões aqui para revidar, para jamais esquecer o que lhe fizeram aqui, o que lhe cometeram, o que lhe causaram aqui, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista físico mesmo. Mas aí ele observando que nós devemos retribuir com bem aqueles que nos fazem mal. O próprio apóstolo Paulo aos Romanos, ele diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, porque o bem é mais forte, é mais poderoso do que o mal. O que, na verdade, Estevão está fazendo ali, ele está fazendo pelo poder e pelo impulso daquele do qual ele está cheio, que é pelo próprio Espírito de Deus. Eu digo sempre, pastor Leno, pastor Epaminondas, repetindo que ninguém é capaz de perdoar verdadeiramente se não for pelo poder de Deus na própria vida dele. Então, é o que Estevão está fazendo ali, e do ponto de vista humano é inconcebível, digamos que é muito duvidável. Ninguém faz isso aqui se não for pelo poder do próprio Deus na sua vida. Pastor Leno, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida regrada, né, e conduzida pelo fruto do Espírito, onde o crente nutre um sentimento de amor cristão, leva ele diante das agruras, diante das afrontas, diante das humilhações, diante do pisar no calo, a então liberar automaticamente, ali sem titubear, o perdão. Foi o que aconteceu com Estevão. Com certeza, pastor Epaminondas, e esse ponto aqui da lição, ele é, assim, importantíssimo para reflexão de cada um de nós, né, como cristãos, como tem sido as nossas ações, como tem sido os nossos relacionamentos. Muitas vezes, já foi falado, nós somos provocados como cristãos, a nossa fé, ela muitas vezes recebemos afronta, mas qual deve ser a nossa reação diante de tudo isso? Estevão aqui nos dá um grande exemplo, né? E quando se fala, o pastor Elias colocou muito bem aqui,
Estevão aqui, ele age dessa forma porque estava cheio do Espírito Santo. É um crente avivado. E quando o tema do trimestre é avivamento, nos remete sempre ali à primeira lição, né, sobre o conceito de avivamento, né, que inclui não só o poder, os dons, as línguas estranhas, mas também viver no fruto do Espírito. Né? E o fruto do Espírito na vida do cristão, ele faz com que nós venhamos agir da maneira como o próprio Senhor, ele quer que nós venhamos agir. Então aqui o autor da lição, ele diz uma coisa que eu queria até ler, diz assim: um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança nem o ódio no coração. Ele está pronto a perdoar os seus algozes. Ótimo. Eu quero corroborar com a fala do pastor Leno, lendo o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 18 a seguir. Olha só o que Paulo diz, pastor Leno, pastor Elias. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a vossa cabeça. Pastor Elias já fez menção desse texto. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Assim, somente uma vida cheia do Espírito Santo, somente uma vida dominada, possuída pelo Espírito Santo, pode ser capaz de perdoar os seus afrontadores, seus inimigos, pessoas que estão no ato lhe causando dores, feridas e males. Somente uma vida cheia do Espírito Santo consegue perdoar. Assim como Jesus na cruz do Calvário disse: Pai, não lhes impute estes pecados. Estevão estava seguindo o exemplo do seu Senhor. Estevão, como discípulo, estava seguindo o exemplo do Mestre. Assim também nós devemos fazer. Diante da perseguição, diante da luta, diante da afronta, por causa da pregação do Evangelho, faça isso. Não lhe impute qualquer crime ou qualquer erro, mas perdoe. Porque fazendo assim, nós estaremos cumprindo, conforme Estevão cumpriu, uma vida cheia do Espírito Santo. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Assim nós iremos para mais um intervalo comercial. Voltaremos já já para o terceiro e último bloco deste programa que está imperdível. Deus abençoe. Até já. Olá, queridos. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical. Hoje estudando a lição de número 7, o martírio de Estevão, né? Estevão, um mártir avivado. Nós já aprendemos aqui sobre a pessoa de Estevão, quem foi Estevão, como ele foi chamado, uma vida cheia do Espírito, cheio de sabedoria e de fé, como ele enfrentou os seus algozes, cheio do Espírito Santo. E no bloco anterior nós vimos como que a morte de Estevão foi preciosa ao ponto de o Senhor usar a morte e o martírio de Estevão para expandir a pregação do Evangelho, posto que a perseguição gerou um grande avivamento ali em Jerusalém. Vamos agora para o último tópico desta lição, onde nós teremos 2 subtópicos para que analisemos aqui com os nossos comentaristas. Eu quero chamar os slides deste último tópico da lição, que tem como tema o avivamento no sofrimento. E aqui nós iremos verificar o sofrimento e morte dos apóstolos, como que os apóstolos
possivelmente tenham morrido. E, por fim, o avivamento e sofrimento. Vamos ver como que o crente, cheio do Espírito Santo e do seu poder, pode enfrentar todas estas dificuldades. Muito bem. Eu quero iniciar aqui com o pastor Elias. Pastor Elias, em que pese a Bíblia não relatar sobre como os apóstolos morreram, pelo menos a maioria deles, mas nós temos o relato, o registro dos livros históricos, né? Os livros que tratam sobre a história da igreja. Nós temos, por exemplo, Eusébio de Cesareia escrevendo a História Eclesiástica, e nós temos tantos outros livros que são clássicos, né, que tratam deste assunto, onde lá apresentam uma possibilidade de como os apóstolos teriam morrido. Nós temos aqui, por exemplo, a clássica história da morte de Pedro, em que, segundo alguns historiadores, ele morreu crucificado de cabeça para baixo porque ele negou-se a ser crucificado como Jesus e, portanto, ele pede como último pedido que fosse crucificado de cabeça para baixo. Pastor Elias, o sofrimento e morte dos apóstolos revelam que estes homens, eles tinham uma vida cheia do Espírito Santo e, portanto, uma vida avivada para enfrentarem a morte. Com certeza, pastor Epaminondas. Todos nós que estamos inseridos no reino de Deus, devemos ser cientes de que nós vamos militar. Se nós vamos militar, nós estamos numa milícia. É claro que essa milícia é a milícia de Deus, é a milícia do reino de Deus. E todos esses militantes que militam legitimamente, eles devem ser cientes dessa possibilidade de enfrentar os desafios, de enfrentar os seus algozes, de enfrentar as adversidades até o ponto de morrer. Razão pela qual, quando Paulo escreve ao seu filho na fé, por exemplo, a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 3, ele diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Quando Paulo vai escrever as cartas aos Gálatas, ele está escrevendo para 4 igrejas, basicamente, Derbe, Listra, né, Icônio e Antioquia da Pisídia. E nós vemos lá em 2 Timóteo, capítulo de número 3, ele falando para Timóteo, estimulando de alguma forma a fé dele, dizendo: quantas perseguições, quantas adversidades eu não sofri lá em Listra, lá em Icônio, lá em Antioquia, mas de todas o Senhor me livrou. E as livrou até o ponto de não livrar mais, porque ele mesmo disse que agora já está chegando a minha hora, a hora da minha partida é chegada. Isso está muito bem explicitado lá na sua última carta que ele escreve, que é a segunda carta a Timóteo, capítulo de número 4. Nós vimos então que Paulo foi para o martírio. Como o Senhor bem falou, dentre os apóstolos não tem, é claro, uma exposição de como todos morreram à luz da Bíblia propriamente, mas esse conhecimento tradicional, que às vezes é passado oralmente de pai para filho e para outras pessoas que aprendem e assim escrevem sobre a história da igreja, eles afirmam, claro, que com exceção de João, que morreu naturalmente, em torno de 100 anos de idade, todos os demais morreram de alguma forma, com algoz, de alguma forma essa morte foi provocada por um algoz. E nós vemos aqui no livro de apoio, vou só ler rapidamente, pastor Epaminondas, para que possivelmente os professores aí tenham esse recurso para contribuir na sua aula. Pedro, então, foi morto crucificado em Roma, como o senhor já disse. André, que foi o primeiro apóstolo a encontrar Jesus, ele teria sido muito torturado antes de ir para a cruz, lá na Grécia. João, por exemplo, foi o único que morreu, claro, naturalmente. Filipe, apesar de alguns acreditarem que ele morreu naturalmente, mas uma grande parte também dos eruditos acreditam que ele morreu enforcado e apedrejado. Bartolomeu foi colocado vivo dentro de um saco e lançado ao mar. Olha só, Mateus,
chamado também de Levi, foi morto em decorrência de ferimento provocado por espada pelos seus algozes e não de causas naturais. Tomé teria sido morto por flechadas durante as suas orações e etc. Simão, que é chamado também de o Zelote, né? Aquele apóstolo que tem 3 nomes, porque ele é chamado também de Judas, claro, não o Iscariote, teria sido morto em Roma durante o massacre, lá à altura do ano 70 depois de Cristo. Tiago aqui, que é o Tiago maior, e está se referindo àquele fervoroso lá de Atos capítulo 12, quando se refere à prisão de Pedro, ele teria sido decapitado, olha só. Tiago menor, o outro, teria sido crucificado, assim como Jesus, lá no Egito, no ano 62 depois de Cristo, e Judas, aqui o Tadeu, teria morrido de causas violentas, mas não especificada. E Judas Iscariote já se sabe a situação. Então, todos esses, com exceção de Mateus, com exceção de João, eles morreram por consequência de alguma morte provocada por seus algozes e, na sua grande maioria, de forma absolutamente violenta. Pastor Elias, diante desse relato, diante de todas estas mortes, né, todas elas, com exceção de João, mortes cruéis, né, mortes horríveis, horrendas, nós podemos então refletir com o comentarista. Quantas vezes somos nós tentados a negar o nome de Jesus por motivos banais, não é, pastor Leno? Né, por motivos frívolos mesmo, por às vezes uma oposição ali no trabalho, às vezes quando jovem ali na faculdade, na escola, por uma brincadeira, por uma perseguição religiosa. Quantas vezes até mesmo em casa nós recebemos oposição de familiares e aí somos inclinados a negar Jesus, a querer parar na caminhada. Pensemos e coloquemos-nos agora diante de tantos martírios horrendos, né? Pessoas que sofreram perseguição e que não negaram jamais a sua fé. Pastor Leno, diante do sofrimento, diante da perseguição, somente a presença gloriosa do Espírito Santo para renovar as forças de um crente. E nós, pastor Epaminondas, pastor Elias, nós glorificamos a Deus, porque Ele nunca tem deixado de cumprir a sua promessa, de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus, ele advertiu aos discípulos que o mundo que nós estamos vivendo aborrece a igreja. Isto porque a igreja ela vai na contramão do mundo. A igreja ela vai contra os valores que este mundo vive. A igreja tem o seu próprio padrão, que é a palavra de Deus. E isto, assim como no caso de Estevão, confrontou os seus ouvintes, a igreja também ela exerce esse papel no mundo de confrontar, de mostrar, através da luz, que é a presença de Deus na nossa vida, que é a palavra de Deus, que revela aquilo que na vida daqueles que estão vivendo os padrões do mundo não agrada a Deus. E por isso vem o sofrimento, vem a perseguição. Mas o Senhor Jesus, ele deixou essa promessa. Ele estaria conosco. E ele não nos deixaria órfãos. Enviaria o outro Consolador. E este Consolador tem estado conosco. Este Consolador é quem nos capacita a enfrentar essas perseguições, assim como capacitou Estevão e aos apóstolos e toda a igreja primitiva. O Espírito de Deus, ele nos reveste de força, de autoridade, de graça, para enfrentar essas perseguições de cabeça erguida e sendo fiéis ao Senhor. Maravilha! Diante, assim, das perseguições, diante dos enfrentamentos dos inimigos do Evangelho, nós precisamos e dependemos
de uma ação sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida, de uma vida avivada. Portanto, é uma necessidade desse auxílio do alto, né? É uma necessidade o crente ter esse revestimento de poder para o enfrentamento das lutas. Nós dependemos, carecemos desse suporte do alto, desse suporte do Santo Espírito do Senhor diante das perseguições e das lutas. Pastor Elias, para concluir esta lição, eu achei muito interessante a conclusão. Eu gostaria que o senhor fizesse a leitura da nossa conclusão. Muito bem, pastor Epaminondas. Diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. A exemplo do primeiro mártir da igreja antiga, não neguemos a Cristo. Que maravilha, que coisa gloriosa. Não negue a Cristo, não negue a Jesus, mesmo diante da morte, de toda e qualquer afronta do inimigo das nossas almas. Mantenha-se firme no Senhor, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu aqui chamo a sua atenção para que você compareça presencialmente à escola bíblica dominical mais próximo da sua casa, tá bom? Procure uma Assembleia de Deus Missão. Bem pertinho da sua casa tem uma Assembleia de Deus Missão e você pode participar da escola bíblica dominical. Geralmente a partir das 8, 8h30 tem uma escola dominical lá de portas abertas esperando você. Há uma professora, um professor que preparou a sua aula a semana inteira para ministrar ao seu coração. Assim, não deixe de participar da escola bíblica dominical presencialmente, mesmo assistindo aqui a esta programação ou outra programação nas redes sociais. Você deve sim ter comunhão, você deve sim estar na escola bíblica presencialmente, participando deste maná fresquinho do céu, que certamente você receberá lá do seu professor, tá bom? Antes de encerrar este programa, nós queremos anunciar que as inscrições para o IETAD, o Instituto de Ensino Teológico da Assembleia de Deus Missão aqui em Marabá, estão abertas para o curso básico e o curso médio 1. Nós aguardamos você pode procurar a nossa secretaria às quinta-feiras à noite ou sábado à tarde, ou também com os pastores congregacionais. Você pode se dirigir a um dos nossos pastores e desejar fazer a sua matrícula com ele, tá? Ou procurar a livraria CPAD ali ao lado do Templo da Cidade Nova. As inscrições também, elas estão sendo feitas por lá. Nós queremos agradecer a Deus por sua vida, por sua participação, por sua audiência, agradecer a equipe técnica que aqui está nos ajudando. Deus abençoe a todos. Queremos louvar a Deus pela vida dos pastores que nos ajudam a fazer este programa. Pastor Lucileno Cavalcante, pastor Elias, foram usados pelo Senhor para os comentários do programa desta semana. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Nós esperamos por você no próximo programa para nós estudarmos a lição de número 8 desta preciosa lição da Escola Bíblica Dominical. Pastor Leno, por gentileza, nós pedimos que nos despeça em oração. Oremos. Querido e eterno Deus, soberano Pai, te louvamos, te engrandecemos por tudo que o Senhor tem nos ensinado através destas lições maravilhosas. Rogamos a Ti em favor de cada aluno, em favor de cada professor, de todos que estão ao alcance deste programa, que o Senhor possa fortalecer a cada um pela presença gloriosa do Teu Espírito, que cada um seja capacitado por Ti para suportar as afrontas, suportar as perseguições, o sofrimento que advém sobre o Teu povo nesses últimos dias. Assim, Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.